Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um momento da Palavra de Deus para a nossa vida em nome do Senhor. Hoje, amados, nós vamos iniciar uma nova série de estudo da Palavra de Deus. Tenho certeza que você certamente será abençoado por essa mensagem. Amém? Algo que Deus colocou no meu coração. Estou aqui em nome de Jesus, crendo, aleluia, pelo Espírito de Deus, que você será abençoado mediante a esta palavra. Amém? Como está aqui ilustrado, nós vamos falar sobre ao encontro de Deus, mostrando aqui as etapas que nós, na nossa vida espiritual, temos que conduzir, amém, na presença de Deus, mediante aquilo que nós aprendemos dentro da palavra de Deus. E aqui é uma sugestão do pregador, algo que Deus colocou no meu coração. Estamos aqui observando uma escada, aqui é uma escada e os seus degraus. E cada degrau representa uma fase da nossa vida espiritual, ou uma etapa onde nós temos que nos aprofundar em cada uma dessas etapas e degraus para que realmente nós venhamos ter o total encontro com o nosso Deus. Isso aqui é uma sugestão do pregador mediante o Espírito de Deus, crendo que, seguindo passo a passo, cada degrau da tua vida espiritual, certamente você terá um encontro com Deus em nome de Jesus na sua totalidade. Amém? Glória a Deus. Começando aqui com o degrau do arrependimento, depois o degrau da santificação, subindo o degrau do conhecimento, logo em cima a natureza da fé, continuando subindo o mistério de Cristo e, seguidamente, o Cristo glorificado, até chegarmos ao topo, o último degrau, aonde nós vamos conhecer, experimentar, colocar em prática a glória de Deus se manifestando na nossa vida. Amém? Nós precisamos seguir passo a passo, amados. É importante que nós venhamos colocar cada degrau disso aqui, cada etapa, né, que está sendo representada aqui na nossa vida em prática, em aplicação na nossa vida espiritual, para que realmente nós venhamos alcançar o objetivo, em nome de Jesus. E certamente isso aqui vai ajudar, contribuir, em nome do Senhor, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, a tua vida, para que você realmente venha ter um encontro ou alcançar, né, o máximo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Uma vez aplicando isso, eu tenho a certeza que nós vamos alcançar o objetivo. Amém? Hoje, como primeiro passo, nós vamos falar sobre o primeiro degrau, né, dessa escada ao encontro de Deus. E não poderia ser diferente, nós vamos falar sobre o arrependimento. Amados, o arrependimento é a base de tudo na nossa vida. Amém? Sem arrependimento, torna-se impossível nós seguirmos este caminho até o encontro total de Deus na nossa vida, ao pleno conhecimento de Deus, ou a plenitude de Deus na nossa vida. Sem arrependimento se torna impossível nós alcançarmos ou buscarmos santificação, muito menos o conhecimento e assim por diante. O arrependimento é fundamental. E quando nós falamos de arrependimento, não estamos falando simplesmente do ato de aceitarmos ou recebermos a Cristo, quando nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Porque eu enxergo o arrependimento em duas linhas de características. Amém? Duas características que identificam que realmente o arrependimento é uma realidade na nossa vida. A primeira característica do arrependimento
vamos chamar de o arrependimento clássico. Essa é uma linguagem que nós vamos utilizar no decorrer desta mensagem para que você venha entender. Eu classifiquei esta primeira característica do arrependimento como o arrependimento clássico, ou seja, é o ato de reconhecer que os nossos pecados foram apagados na cruz, ou pagos na cruz de Cristo, e que agora somos uma nova criatura. Então esse aqui é o arrependimento clássico, quando nós recebemos a Cristo, confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, nós nos arrependemos. É necessário que haja o arrependimento, correto? No ato da conversão, no ato da purificação, do perdão dos nossos pecados, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo, de que Ele levou sobre si as nossas iniquidades, levou sobre si os nossos pecados, pagou o preço pelos nossos pecados. Este é o arrependimento clássico. Considerando que você já se arrependera dos seus pecados e já reconhece o Senhor Jesus Cristo e confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor da tua vida, manifestou-se então o arrependimento que nós chamamos e podemos chamar aqui no decorrer desta mensagem do arrependimento clássico. Mas o arrependimento também possui uma segunda característica. E é exatamente essa segunda característica que nós vamos visualizar aqui nesta mensagem. Esse arrependimento aqui sugerido pelo pregador não se refere ao simples fato de reconhecermos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Amém? Quando nós recebemos, né, Cristo como Senhor da nossa vida. Mas a segunda característica que está, eu coloquei aqui uma observação. Nós vamos chamar esse arrependimento do arrependimento contínuo. Amém? O arrependimento do dia a dia. O arrependimento que constantemente nós temos que estar pronto para, né, praticar, exercitar esse arrependimento. Por mais que nós creiamos que fomos salvos em Cristo Jesus, que Ele levou sobre si os nossos pecados, uma coisa é fato: nós somos falhos, continuamos na nossa natureza, a nossa natureza ela é mentirosa, existe em nós uma natureza pecaminosa, pecadora, que nos leva constantemente ao erro. Amém? Somos perfeitos em Cristo pelo Espírito, mas na nossa carne nós sabemos que somos falhos, né? Existe em nós a prática do erro, estamos sujeitos à prática do pecado, a estarmos constantemente errando diante do Senhor. Então, considerando essa condição, é necessário que nós venhamos sempre estar pronto para o arrependimento, ou seja, nós vamos chamar de arrependimento contínuo. É o ato de reconhecer que somos falhos, amém? E que estamos sempre cometendo erros na nossa vida. E que precisamos sempre renunciar algo na nossa vida. Amém? Precisamos sempre renunciar algo na nossa vida. Então, considerando isso aqui é fundamental, porque para que nós venhamos realmente desenvolver uma vida espiritual com Deus, uma vida realmente digna na presença do Senhor, nós precisamos realmente estar sempre pronto, né, para o arrependimento, reconhecer que somos falhos, e no momento que nós venhamos cometer algum delito, alguma coisa que nós venhamos saber e entender, ter a consciência de que desagradou a Deus, nós temos que, né, buscar o arrependimento para que venhamos nos sentir livres, né, daquela condição, daquela situação. Amém? Então, é nisso aqui que nós vamos focar, porque tem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Hoje, na vida da igreja, no meio de nós, existem muitas pessoas, amados, que reconhecem Cristo, confessou os seus pecados no momento da conversão, no momento que recebeu Cristo, mas no seu dia a dia, né, no desenvolver, desenrolar da sua vida espiritual, não busca realmente estar e perseverar na vontade do Senhor, na disciplina da palavra de Deus, na obediência à palavra do Senhor.
não se preocupa com isso, considerando que os pecados já foram perdoados, logo não há necessidade de se policiar nesta área, de se preocupar nesta área, né? Ou então só se arrepender quando o pecado for realmente alarmante ou escandaloso. E muitas das vezes cometemos pequenas falhas, pequenos erros na nossa vida, que achamos que aquilo ali não vai nos atrapalhar, não vai nos incomodar, não vai interromper a nossa vida, o nosso crescimento espiritual. É aí que nós nos enganamos. É aí que nós nos enganamos, amados. São nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nos pequenos erros, nas pequenas falhas, amém, que nós perdemos a oportunidade, muitas das vezes, de crescermos na presença de Deus. Então é disso aqui que eu quero focar. É esse arrependimento que nós precisamos realmente buscar, para que venhamos buscar santificação. Porque para buscar santificação tem que haver arrependimento. Como que nós vamos santificar a nossa vida se não reconhecermos que determinadas atitudes que nós tomamos é desagradável ao Senhor? Amém? Nas pequenas coisas, naquela coisa assim, não tem nada a ver, isso aqui Deus não considera, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não vai me atrapalhar, né, no meu crescimento espiritual. Mas a verdade é que atrapalha, a verdade é que incomoda, a verdade é que entristece o Espírito Santo. Amém? Nós temos que realmente perseverar em fazer o melhor na presença de Deus, para que venhamos realmente buscar uma santificação digna. Olha só o que diz, para nós começarmos neste assunto, Mateus capítulo 3, no versículo 8, apenas o versículo 8, que diz assim, o João Batista falando para aquele povo, né, daquela época: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 9. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Então, amados, aqui eu enxergo uma coisa, eu visualizo algo importante, de que a palavra de Deus está nos chamando a atenção a produzir frutos dignos de arrependimento. Como que nós podemos visualizar isso? Ele está classificando, né, frutos de arrependimento. Nós sabemos que frutos, né, uma determinada árvore dá frutos não uma única vez, é ou não é? Todo ano aquela árvore renova os seus frutos. Amém? Está sempre apresentando frutos novos. Então, nós temos que entender uma coisa: frutos dignos de arrependimento. Constantemente buscar reconhecer os nossos erros. Constantemente procurar sempre se apresentar diante de Deus com dignidade. Sempre reconhecendo que nós somos falhos. E procurar sempre agradar. E procurar sempre buscar fazer o melhor na presença de Deus. Renovar sempre a nossa vida, né? Na vontade de Deus, naquilo que realmente agrada ao Senhor. E ele estava falando isso para aquele povo, né? Escribas e fariseus daquela época. Né? Vocês presumais de vós mesmos, se garantindo em Abraão, achando que você é filho de Deus por causa de Abraão. Deus pode fazer filhos de uma pedra fazer filhos. Amém? Então, a palavra de Deus está nos ensinando que o verdadeiro significado de ser filho de Deus está no arrependimento, está nos frutos que nós apresentamos na presença de Deus. Não pelo fato de termos um cargo na igreja, ou ser filho de um pastor, ou ter vários anos de igreja, ou ter carteirinha ou cargo dentro da igreja, enfim. Nada que possa me classificar como um crente, ou como filho de Deus. Mas os meus frutos é que vão dizer. Amém? A prática dos bons frutos é que vão dizer se realmente eu sou dignamente filho de Deus. Amém? Então nós temos que entender isso. Nós temos que estar sempre pronto para buscar esse arrependimento, sempre renunciando aquilo que desagrada ao Senhor. Olha só o que diz Romanos, capítulo 9. Aliás, capítulo 6. A partir do versículo 4, que diz assim:
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu enxergo e visualizo isso, amor. Frutos dignos, ou seja, sempre renovar os frutos na nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que andar em novidade de vida. Eu entendo que uma vez em Cristo Jesus, nós temos que buscar coisas novas. Amém? Visualizar coisas novas na nossa vida da parte de Deus. Visualizar aquilo que Deus tem para nós. Buscar sempre viver algo novo para a nossa vida. Entender que aquilo que vem de Deus é aquilo que foi projetado por Deus. Obras preparadas de antemão por Deus para nós. Para nós estarmos realmente prontos nesta linha de compreensão e de raciocínio, nós temos que estar sempre constantemente renunciando a algo que muitas das vezes nos atrapalha, muitas das vezes nos afasta realmente do propósito real de Deus na nossa vida. Correto? Por mais que nós venhamos perseverar, nós sabemos que somos falhos, estamos sempre sujeitos a cometer erros. Mas nós precisamos sempre estar buscando na presença de Deus realmente renovar a nossa vida, buscar sempre algo novo para nós, buscar sempre conhecer algo novo da parte de Deus, procurar sempre viver o novo de Deus para nós. Mas para isso nós precisamos estar visualizando, focado, amém? Com a nossa vida, né? Nesse padrão sugerido aqui dentro da palavra de Deus. Realmente considerando que nós precisamos estar sempre renunciando a alguma coisa. Estar sempre pronto. Uma vez que o Espírito Santo nos mostra alguma coisa, nós viemos considerar, sim, aleluia, e nos arrepender. E de uma vez por toda, renunciar àquilo, procurar perseverar em renunciar àquilo, para que realmente venhamos estar pronto a buscar a santificação realmente ideal para a nossa vida. Então o arrependimento é algo básico para a nossa vida. É fundamental, é um fundamento para esse crescimento espiritual, para desenvolvermos, né, este caminho até o encontro com Deus. Então, eu quero passar para você isso hoje. Olha só o que diz Efésios capítulo 4, para nós finalizarmos a mensagem de hoje, no capítulo 4, a partir do versículo 22, que diz assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? O velho homem, né? Aquilo que antes, para mim, né, era bom, era agradável, a minha carne, né, satisfazia a minha carne, agradava a minha carne, eu tenho que entender que agora sou uma nova criatura na presença de Deus. E uma vez uma nova criatura, eu tenho agora que buscar os valores desta nova vida em Cristo Jesus. Os valores do Espírito. Vivenciar esses valores na nossa vida, na minha vida. Para que realmente eu venha entender e enxergar o propósito de Deus real na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Revistais do novo homem. Então existe um padrão de vida para este novo homem, né? Revestir do novo homem, dentro dos padrões do Espírito, dentro dos padrões, né, da vontade de Deus, da obediência da palavra de Deus. É disso que nós temos que nos revestir. Por mais que a nossa natureza permaneça, o fato agora é que agora nós temos a possibilidade, a condição de nos revestir, não dessa natureza, mas de um novo homem, de uma nova natureza em Cristo Jesus. Temos essa condição pelo Espírito de Deus. Aleluia! Não podemos nos livrar da natureza da carne. Não podemos nos livrar, mas podemos acrescentar agora em Cristo Jesus, oh glória a Deus, né, essa nova condição.
Agora nós podemos sujeitar a nossa carne à vontade do Espírito. Agora nós podemos. Então nós temos que aprender realmente a visualizar isso. Aquilo que para mim, ou para nós, não era algo que nos incomodava, não nos fazia mal, agora nós entendemos e compreendemos que tudo que vem da carne, do pecado, tudo que vem do mundo, nos tira da presença de Deus. Correto? Então, muitas pessoas não têm assim uma visão exata daquilo que ela precisa renunciar. Muitas coisas que muitas das vezes, no dia a dia, ela continua fazendo, continua buscando, continua experimentando, que desagrada a Deus. Às vezes ela julga que aquilo ali, isso aqui não vai me afastar de Deus, isso aqui não vai me atrapalhar, isso aqui não vai me tirar a santificação, isso aqui não vai tirar o Espírito de Deus de mim. Mas, amados, a questão não é essa, a questão é de que nós precisamos desenvolver uma vida espiritual, nós precisamos desenvolver um padrão de vida, um estilo de vida em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos desenvolver isso, precisamos encontrar isso, aleluia, em Cristo. Nós precisamos nos encontrar em Cristo, precisamos realmente aplicar agora o padrão de vida sugerido pela palavra, nos revestir do novo homem. Procurar sempre fazer aquilo que agrada a Deus, em tudo que nos for possível fazer. Aleluia. Amém? No que pensamos, no que falamos, no que vestimos, na maneira de se comportar, aonde eu venha me posicionar ou estar. Amém? No lugar onde eu devo estar ou não ficar. A palavra de Deus diz, tudo me é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Correto? Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Então, vamos partir desse princípio como base para a nossa vida, para desenvolver um encontro real com Deus. A base nós precisamos ter. Precisamos sempre buscar estar pronto ao arrependimento. Estar sensível à palavra, sensível à vontade de Deus, sensível àquilo que agrada ao Senhor. Olha, Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. E importa que aquele que tem fé, aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que é galardoador. Então a nossa vida é uma vida de recompensa. A nossa trajetória na presença de Deus, a nossa caminhada na presença de Deus é uma caminhada de recompensa. Nós temos que estar sempre buscando fazer agradar a Deus para receber sempre algo da parte de Deus. Nós temos que crer que a nossa vida aqui, amém, em Cristo, é uma vida sempre voltada para os propósitos de Deus e sempre esperar algo da parte de Deus. O justo ele vive por fé. Você precisa realmente crer que a tua vida é uma vida de recompensa na presença de Deus por aquilo que você busca, por aquilo que você faz, por aquilo que você realmente aplica na sua vida da parte de Deus. Correto? Porque se você não focar nisso, se você não tiver uma mentalidade na tua fé de que você precisa sempre apresentar algo para Deus, e receber algo de Deus, a palavra de Deus diz que isso não agrada ao Senhor. Para você realmente agradar a Deus, você precisa utilizar da sua fé e viver por fé com esse sentimento, com esse pensamento, de fazer para Deus, de apresentar algo para Deus, para que você venha sempre receber algo de Deus. Amém? É isso que agrada ao Senhor. Você está crendo que Ele existe na tua vida, de Deus como na presença de Deus. Nossa vida é uma vida realmente vivida no mundo espiritual, daquilo que nós não vemos. Nós temos que visualizar o invisível de Deus. Temos que visualizar aquilo que vem da parte de Deus. Temos que procurar desenvolver a nossa vida nesse pensamento, nesse sentido. Uma vida de fé é uma vida assim. Correto? Sempre buscar visualizar, esperar algo da parte de Deus. Todos os dias sempre esperar algo. Viver sempre algo novo da parte de Deus.
Amém? Não ficar viver uma vida repetitiva, viver uma vida sem, né, sem nenhum propósito, sem objetivo, né, sempre querendo alcançar coisas materiais, sempre procurando alcançar coisas visíveis, aonde a riqueza maior está no invisível de Deus. Muitas pessoas que experimentam muito, né, o material, mas não vive o invisível, não vive o Espírito, não vive aquilo que realmente é, né, e que está guardado para nós. Sempre essa questão da a fé se materializa, a fé se materializa. Isso é um grande erro, isso é uma grande falha, é um grande pecado. É por causa dessa visão que as pessoas hoje têm de que a fé se materializa, que às vezes distorce, deturpa a sua própria fé, sem perceber muitas das vezes. Amém? Aonde que de fato a natureza da fé está em chamar as coisas que não são como se já fossem. Amém, gente? Em nome de Jesus. Então, esse é o caminho. Está sempre pronto a renunciar a alguma coisa na tua vida, na tua carne, para que você venha sempre estar pronto a buscar a santificação. E nós vamos, no próximo vídeo, né? Daqui os versículos de hoje, Mateus 3:8, Romanos 6:4 e Efésios 4:22. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o segundo degrau. Uma vez aplicando isso na nossa vida, estaremos prontos para visualizar, né, e entender o que é realmente uma vida de santidade e por que isso é importante. Amém? Somente, né, depois de visualizarmos isso, é que nós vamos poder, né, continuar subindo os degraus do encontro com Deus. Fique com esta palavra em nome de Jesus.